Cuidado, viu? Não saia do lugar que Deus te colocou. Seja fiel a Deus. Devolva a Deus o que Ele te dá. Ele só pede 10%. Não roube a Deus não. Cuidado para não pagar o preço. E se dedique à obra de Deus, porque senão, você priorizar outra coisa, Deus vai te pegar. Se preocupe com a sua vida não. Venha para a obra de Deus, para a casa de Deus. Busque primeiro a Deus, para Deus cuidar da tua família. Enquanto você está aqui orando, Deus está cuidando lá da tua família. Seja fiel a Deus. Se dedique à casa de Deus. Obedeça aquele que Deus colocou como autoridade para a sua vida. Siga seu pastor. Obedeça seu pastor. Porque ele é a autoridade de Deus para a sua vida. Por onde a bênção de Deus vem. É isso ou não é que esses pastores mentirosos, filhos do inferno, pregam para vocês? Para prender vocês, manipular a mente de vocês, coagir vocês, colocar o temor em vocês, da submissão, da vida presa nas instituições dele, sobre o domínio deles. É ou não é assim que eles dizem? Eu estava vendo um irmão conversar comigo, agora há pouco, estava conversando com o irmão, e ele contando, que teve um irmão que saiu de uma determinada igreja, instituição, e o pastor dessa igreja, instituição, disse a ele assim: olhe, não saia da onde Deus colocou você, porque se sair vai pagar o preço. Você consegue ser inteligente para entender o que é que o pastor está colocando na sua mente aí? Ele está escravizando você a estar submisso naquele ambiente dele, como se isso fosse o que Deus quer. E se você decidir sair, Deus vai te pegar. Aí é que cria-se o medo. Aí é onde entra a mentira do diabo na mente do povo, que leva o povo a essa escravidão, cauterizando a mente do povo. O povo preso mentalmente nessas mentiras. O povo é coagido a viver uma vida escravizada dentro do sistema, sob a autoridade dos homens, que usa desses argumentos para prender os simples. Só os simples é que são presa, negócio desses homens mentirosos, obreiros de Satanás, filhos do diabo, que colocam essa mentira na mente do povo, escravizando, oprimindo, pressionando o povo a uma vida dentro do sistema legalista, sobre a regra, o domínio, a autoridade deles, usando o nome de Deus para falsificar a verdade de Deus. Olha, cuidado, você vai pagar o preço, Deus vai te pegar. Você já ouviu essas frases? E hoje, os meninos que estão dentro dessa manipulação dizem a mesma coisa. Se alguém sair dessas igrejas e ficar doente, aí os outros escravos desse sistema vai dizer, tá vendo? Foi porque saiu da igreja. Aí o pastor dessa igreja, no dia do culto, ele vai aproveitar essa ocasião para fazer vocês ficar mais presos ainda, colocando essa mentira, dizendo que foi Deus que pegou ele porque ele saiu da igreja. E com isso, vocês ficam aprisionados nessa mentira com medo de deixar essa vida escrava dentro da igreja. Porque vocês são ensinados que se sair daí, Deus vai amaldiçoar vocês. Aí o pastor aproveita a ocasião, o irmão ficou doente, saiu da igreja, não quis mais estar lá. Aí o irmão agora ficou doente. Sabe o que o pastor vai pregar de noite dizendo? Tá vendo, irmãos? Deus cobrou. Não era para ele sair daqui não, porque aqui era o lugar que Deus colocou ele. Ele saiu, está pagando o preço. Olha para aí, irmão. Olha para aí, irmão. Se a pessoa adoecer, está pagando o preço, porque saiu da igreja. Se a pessoa tiver uma dificuldade financeira, é o devorador, porque não dá o dízimo. Se a pessoa passa por um problema de morte na família, foi Deus que guardou porque foi rebelde. Irmãos, e o povo está vivendo isso, irmão. O povo está dentro dessa mentira, dessa opressão, dessa alienação, dessa mente cauterizada, dessa vida escrava dentro dessas mentiras pregadas por esses líderes religiosos, que o povo
compartilha e divulga isso e vivem isso. Eu estava num determinado ministério que o pastor presidente desse ministério, ele colocou uma maldição sobre mim, da boca dele, porque ele não tem poder para me amaldiçoar. A bênção de Deus na minha vida, quem pode amaldiçoar, irmão? Mas esse pastor, quando eu saí do determinado ministério dele, ele deu uma palavra de maldição, mas a minha mente está tão guardada pela palavra, que eu não fiquei com medinho, e nem fiquei com aquela palavra perturbando o meu entendimento. Quando eu saí do sistema religioso desse líder, sabe o que foi que ele disse? Que eu ia sofrer com a minha família. Ele disse, você vai sofrer, porque eu estava saindo daquele sistema, pelo motivo pelo qual a Bíblia me orienta a me apartar. Aonde não tenho compromisso com o Evangelho, eu não fico não, irmão. Eu não comunico nem compactuo não. Eu não estou ali por conveniência não. Eu estou compromissado com a palavra de Deus. Não é com o ministério de nenhum pastor presidente. Então, quando eu saí desse ministério, esse pastor, ele disse que eu iria sofrer, amaldiçoando, né? Que é isso que eles fazem. Porque eles querem vocês escravizados sob a autoridade e a liderança deles, dentro das igrejas deles. E se você sai, você é amaldiçoado por eles. Esse é o amor que ele tem por vocês, tá? O amor que ele tem por vocês é pelo que vocês têm, é pelo que vocês produzem, é pelo que vocês rendem, é pelo funcionamento que vocês dão à igreja deles. Esse é o amor que ele tem por vocês. Até porque Deus não estabeleceu ninguém dentro de nenhuma igreja como um lugar que ele colocou você. O lugar que ele coloca você é em Cristo, na palavra de Cristo. Não é em nenhuma igreja. Mas esse pastor, ele deu essa palavra. Quando ele deu essa palavra, eu repreendi ele. Eu digo, a sua palavra não entra na minha mente, porque a minha mente está guardada e protegida pela palavra de Deus. A sua palavra de maldição não tem poder sobre a minha vida. Eu estou guardado na bênção de Deus em Cristo. Agora, que Deus te abençoe. Eu saio daqui com a minha mente consciente. Eu saio daqui determinado, porque eu estou na vontade de Deus. E saio abençoado, porque abençoado eu estou, não é dentro de igreja. Abençoado eu estou quando eu estou em Cristo. E nenhuma maldição tem poder sobre a minha vida. Eu não atribuo nada a Satanás. A minha vida está guardada em Cristo. Não é por uma igreja, na autoridade de nenhum líder, pastor, presidente de igreja. Então é isso que eles fazem, irmão. Eles fazem essa pressão psicológica na mente de vocês. Eles cauterizam a mente de vocês com essa mentira. Eu conheci uma jovem que tem uma filha e precisa trabalhar. Ela precisa trabalhar. E já lhe apareceu 2 serviços. Ela não foi. Sabe por que ela não foi para o trabalho? Porque o pastor da igreja que ela está disse a ela que o lugar dela era ali. E só poderia sair dali no tempo que Deus determinasse. Que ela tinha que estar ali na obra de Deus, porque Deus ia prover na vida dela. E ela deixou 2 empregos, que é o que Deus quer, que nós venhamos trabalhar para do suor do nosso rosto, comer o nosso pão. E principalmente quem tem família, tem que primeiro dedicar a vida, não é a igreja, é o trabalho. A família, não é a igreja. Deus em canto nenhum da palavra de Deus. Em canto nenhum Jesus manda ninguém estar dentro de nenhuma igreja. Estabelece nenhuma igreja ou vida religiosa dentro de nenhuma instituição religiosa como um lugar que ele colocou você. Em canto nenhum. Sabe o que acontece, irmão? Essa irmã fica passando necessidade. Fica mendigando ajuda de um, ajuda de outro. Por quê? Ela está mantendo o funcionamento da igreja do pastor dela e ela está passando necessidade. E o pastor dela está ostentando. O pastor dela não está nem aí para a necessidade dela. O que ele quer é que ela esteja lá mantendo o funcionamento do comércio dele. Esse comércio chamado igreja. Aonde as pessoas são negócio desses homens. O produto das igrejas são vocês. Que dá lucro aos donos desses comércios e igreja. Vocês são produtos que dão muito lucro para eles.
E para ele prender vocês nesses ambientes e fazer vocês estar escravizados servindo, dedicando a vida de vocês, cumprindo compromisso, responsabilidade. Muitas vezes eu conheço pessoas que têm mais dedicação para os trabalhos religiosos de igreja do que para casa. Está mais dedicada a submeter e obedecer às ordenanças do seu líder religioso do que a do marido. Eu conheço pessoas que a vida dela é mais de cuidar na instituição igreja do que cuidar da casa dela. É isso que eles querem. Vocês presos, escravizados como negócio dele, servindo a ele sem questionar, obedecendo a ele, cumprindo toda a obra, todo compromisso e tarefa das igrejas deles. Sabe por quê? Porque se vocês não estiverem lá, não tem funcionamento. Aí para vocês estar lá e para ele estar mantendo o funcionamento, eles criam cultos, trabalhos, obrigações, tarefas, responsabilidade e jogam tudo em cima de vocês. Para vocês estar lá servindo. É culto de manhã, é culto de tarde, é culto de noite, é até de madrugada. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta. E aí vira constantemente. É festividade, é culto disso, é culto daquilo. Porque aí tem que manter. Porque o lucro da igreja é através dos cultos que vocês estão. Para poder estar ali contribuindo, dando oferta, fazendo pacto, fazendo voto, tirando cada dia mais o dinheiro suado que vocês ganham, em nome de que vocês estão devolvendo para Deus o que Deus dá a vocês. Em canto nenhum, irmãos. Em canto nenhum. Jesus nunca orientou ninguém a devolver 10% para ele que ele dá do que ele dá a gente. Jesus nunca ensinou isso. Não, mas lá na Bíblia está dizendo que trazeis o dízimo à casa do tesouro e tal, porque Deus, ele abrirá as portas do céu. Isso foi um tratado de Deus com o povo de Israel, dentro de uma finalidade, com um grupo de pessoas que ele separou para o ofício sacerdotal da velha aliança. Não tem nada a ver para a igreja, para o cristão, guardar e praticar como fosse uma regra estabelecida para Deus, por Deus dada para a gente viver hoje. Não tem nada a ver, irmãos. Quem trouxe essa regra, interpretando errado e falsificando o que a palavra ensina, foram os pastores, os líderes. Porque é aí o carro principal que entra o lucro na igreja, nas igrejas. É por meio dessa mentira do dízimo, de contribuição, de dar a Deus, de devolver a Deus. E olhe que se você ficar e não der, está roubando a Deus. E esse dinheiro você tem que levar para os pés deles, viu? Naquele ambiente, porque lá é a casa do tesouro. E se vocês não levar, ai de vocês. O devorador, Deus vai permitir que os demônios destruam a sua finança. E o povo tudo escravizado, no temor, no medo, dessas mentiras que os homens colocam para eles viverem. Mas o povo não quer dar ouvido à verdade para ser liberto. Preferem permanecerem nessa mentira. Aonde essa mentira rende muito lucro para os mercenários, os comerciantes da fé. Que o amor deles, o Deus deles, é o dinheiro. O amor é pelo dinheiro. E vocês só têm valor se servir. Eu estava vendo um vídeo de um determinado pastor de uma determinada denominação religiosa evangélica. Sabe o que foi que esse pastor estava dizendo? Que se algum membro não dá o dízimo, para ele não tem valor. Irmãos, ele falou isso no púlpito, irmão, abertamente. Tem outros que sabem manter a mentira, né? Cria ali uma mentira e tal para manipular. Mas tem outros que é soberbo, autoritário. Eles querem cobrar de você na tora. Sabe o que foi que esse pastor disse? E é um pastor muito venerado pelo povo. O povo que segue a ele. Esse pastor disse que quem não der o dízimo não tem valor nenhum para ele. Aí a pessoa não dá o dízimo, aí não tem oportunidade dentro do meio deles. Essa pessoa, muitas vezes, é exposta, aí fica constrangida, porque se eu não der o dízimo, o pastor vai saber, e aí o pastor não vai ter bom agrado comigo, aí eu tenho que dar o dízimo, porque senão o pastor aí fica preso nessa ordenança do inferno,
pregada por esses homens como se fosse obrigação que Deus pede. É mentira, irmão. Olha quantas mentiras esses pastores aí têm pregado em nome de verdade de Deus. E o povo preso, o diabo usando esses homens para prender vocês nas mentiras, onde a mente de vocês é cauterizada, irmão. Não, porque se você não estiver dando dízimo, Deus vai te amaldiçoar. Se sair da igreja, Deus vai te pegar e por aí vai. Então, eu estou apenas mostrando aqui para vocês, para que vocês entendam, compreendam. E se quiser dar ouvido, dê. Para conhecer a verdade e ser liberto, amém? Sai desse sistema maldito. Sai dessa prisão. Não seja coagido. Viver uma vida escravizada na religião. Achando que se tu não estiver nela, Deus vai te amaldiçoar. Não. O lugar que Deus quer que a gente esteja é em Cristo, não é em nenhuma instituição religiosa. Cristo é o lugar da bênção, amém?